Atos capítulo 2, verso de número 42. Todos acharam? Amém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Pode se assentar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te pedimos, Pai conosco, nos abençoe através da tua palavra. Palavra essa que são palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Irmãos, nós vimos aqui nesta manhã um texto da palavra de Deus, onde a Bíblia nos mostra o princípio da igreja cristã, a chamada igreja primitiva. Ou seja, onde tudo começou, logo após a descida do Espírito Santo sobre a igreja. A Bíblia diz que estavam ali reunidos dentro de um cenáculo, de uma pequena casa, 120 pessoas. E a Bíblia diz que eles estavam ali todos no mesmo propósito, buscando a descida do Espírito Santo, buscando a promessa de Deus, a qual viria sobre a igreja. E a Bíblia diz que aqueles homens ali, juntamente com mulheres, todos estavam clamando, todos estavam buscando a presença de Deus. A Bíblia diz então que em um prazo de 10 dias, depois de orar em 10 dias, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o poder de Deus, desceu sobre aquela casa e revestiu aquele povo de poder e graça e autoridade. E a partir dali então a igreja ela começou a realizar a obra de Deus, a dar continuidade na obra que Jesus havia iniciado. A Bíblia diz então que Pedro então se manifesta no meio do povo, quando todos acharam ali que os discípulos, juntamente com aquele povo, aquelas pessoas que estavam naquela casa, acharam que eles estavam embriagados. E quando nós vemos uma pessoa embriagada, ela tem alguns sintomas, algumas reações. E uma delas é que a pessoa que está embriagada, ela não consegue ficar de pé. Ela não tem firmeza por causa da embriaguez. Então assim estavam aqueles homens e mulheres cheios do poder de Deus. Então quando o poder de Deus vem, ele toma a pessoa de tal forma que é como no dia quando foi a inauguração do templo, quando Salomão inaugurou o templo. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa, de maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Quem estava naquela casa não podia ficar de pé, tamanho era a glória de Deus. E foi o que aconteceu no dia de Atos dos Apóstolos. A glória de Deus desceu.
Eles foram cheios de poder. A Bíblia diz então que Pedro se levanta e começa, eles não estão embriagados, como vós pensais. Na verdade, o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz então que a partir dali, a igreja foi estabelecida. A igreja primitiva foi estabelecida. E logo após Pedro proferir esse sermão, logo após Pedro pregar esta palavra, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se rendem ao Senhor naquele dia. Quase 3.000 pessoas são alcançadas pelo Senhor naquele dia. Então a igreja começa o seu trabalho. Então ali havia o que? Quase 3.000 pessoas para serem batizadas. Quase 3.000 pessoas desceriam as águas naquele dia. A Bíblia diz então que a igreja continua o seu percurso. E se nós pegarmos o texto que lemos, a Bíblia diz que no meio deles aconteciam muitos prodígios e sinais. Milagres aconteciam, maravilhas aconteciam. Aí alguém vai se perguntar: então por que hoje está escasso os sinais, estão escassos os prodígios, estão escassos as maravilhas? Se nós pegarmos o nosso meio, pouco se ouve falar que um paralítico levantou. Pouco se ouve falar que um cego voltou a enxergar. Pouco se ouve falar que um surdo voltou a ouvir. E isso aconteceu. Isso era comum na igreja primitiva. Então nós vamos dentro desse texto elucidar, trazer ao nosso conhecimento o que acontecia na igreja, a igreja primitiva, o que acontecia lá para que os milagres, para que os sinais, para que os prodígios eram algo comum no meio deles. Primeiro, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina, no ensinamento que Jesus havia deixado. Todos eles perseveravam. Eles tinham prazer, eles tinham alegria em aprender das coisas de Deus, em aprender a palavra de Deus, em aprender os ensinamentos do Senhor. Então o primeiro ponto é esse: havia um desejo, havia uma fome, havia uma sede pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor. E hoje, quando se fala vamos para o estudo, poucas pessoas se dispõem. Poucas pessoas colocam as suas prioridades em aprender, do que aprender aquilo que Deus tem para o seu coração. Estão colocando na frente aquilo que não é prioridade. O salmista diz que o prazer dele estava na lei do Senhor. Então, como eu vou aprender, como eu vou ser instruído, se eu não busco conhecer aquilo que o meu Senhor tem deixado para mim? Então, o primeiro ponto que fazia com que a igreja, com que os sinais acontecessem, é que o povo tinha fome e sede da palavra de Deus. Eles perseveravam. Eles não desanimavam diante daquilo que Deus havia deixado, que o Senhor havia deixado. Segundo, a Bíblia diz que havia no meio deles comunhão. Todo mundo estava no mesmo propósito, na mesma visão, havia comunhão.
A Bíblia diz que a ponto de aqueles que vinham, aqueles que tinham necessidade, a Bíblia diz que eles vendiam as suas herdades, que possuíam ali, arrecadavam ali aquele montante para abençoar, para ajudar aquelas pessoas que tinham necessidade. Havia uma comunhão tremenda. Não havia disputa de quem pregava mais, quem cantava mais, quem orava mais, quem fazia mais. Não, havia uma comunhão. Eles estavam unidos. E hoje, muitas das vezes, o que nós vemos no cenário atual é uma igreja querendo se dizer melhor que a outra, é um querendo, enfim, sobressair sobre o outro, né, a ponto de denegrir a imagem do outro. Aí às vezes enchem a boca de somos povo de Deus. Nós amamos o nosso próximo. Então havia comunhão. Aí a Bíblia diz que e no partir do pão e nas orações. Ou seja, era uma igreja que orava. Era uma igreja que buscava a presença de Deus. Era uma igreja que buscava os dons espirituais. Era uma igreja que buscava, enfim, ser usada, ser um instrumento na mão de Deus. Hoje as pessoas vão para a igreja, não que estejam erradas, mas infelizmente muitos vão só para receber uma bênção, vão só para ter a resposta de uma porta aberta, para receber uma cura. Está errado? Não, mas isso não pode ser prioridade. Podemos buscar sim cura, libertação, buscar, enfim, porta aberta, buscar sim um relacionamento abençoado, podemos sim, mas temos que buscar a presença de Deus, o poder de Deus para ser usado na mão de Deus. Temos que ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor na oração. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela tinha uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento espiritual com Deus. A Bíblia diz que tudo isso acontecia. Eles colocavam as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Eles oravam para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vinha e batizava aquela pessoa que estava sedenta por Deus, que entendeu o propósito, que estava, na doutrina, perseverando, que tinha fome da palavra, que tinha comunhão com os irmãos, que estavam, enfim, em torno do mesmo propósito, que buscavam por isso. Aí a Bíblia diz então que eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a Bíblia diz que em cada alma, em quê? Em cada alma havia temor. Aqui está o ponto-chave. O porquê o poder de Deus se manifestava. Porque havia temor ao Senhor. A palavra temor, ela tem dois significados. Mas eu quero falar do mais importante. Um dos significados da palavra temor é ter medo. Ter medo. E o segundo significado do hebraico temor significa yahá, que significa reverenciar. Reverência, respeito que o homem deve ter pela majestade, pelo poder, pela posição exaltada do seu Criador.
As pessoas tinham temor a Deus. O culto estava acontecendo, mas todos tinham a certeza: Deus está no nosso meio. Eu estou aqui para cultuar esse Deus. Eu estou aqui, enfim, para servir a esse Deus. Eu estou aqui com o coração ligado nesse Deus. Então as pessoas tinham preocupação em como estar no culto, em como estar na presença desse Deus poderoso. Quando nós, se porventura a pessoa recebe o convite para um almoço ou um jantar, com uma pessoa de status, com uma pessoa, vamos colocar, o presidente da república ou um dos, os principais, aí convida a pessoa para um jantar. A pessoa não vai chegar diante daquele juiz, daquele deputado, naquele jantar. A pessoa não vai toda avacalhada. A pessoa vai pegar a melhor roupa que ela tem, o melhor sapato que ela tem. Ela vai pegar, enfim, o melhor perfume que ela tem. Porque ela vai dizer: eu vou estar diante de uma pessoa muito importante. E a igreja de Atos dos Apóstolos, ela tinha essa percepção: nós não estamos diante de qualquer um. Nós estamos diante daquele que fez todas as coisas. Nós estamos diante do nosso Criador. Nós estamos diante daquele que fez os céus e também a terra, daquele que fez os mares e também a porção seca, daquele que criou o céu, que fez as estrelas, que fez os planetas, que fez o cosmo, que fez os astros, daquele que fez todas as coisas. Nós estamos diante dele. Então havia temor. Havia temor. As pessoas não discutiam, as pessoas não levavam problemas. Elas deixavam os problemas para fora. E entendiam que Deus, Ele tem o poder, que Deus tem autoridade, que aquele que tem todo o poder e toda a autoridade estava presente. Elas não ficavam ligadas num problema, na dificuldade. Elas estavam ligadas no trono. E, infelizmente, as pessoas adentram a casa de Deus, mas não estão ligadas no dono da casa, no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz então que este povo, eles tinham tudo em comum e diariamente eles perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa. Ou seja, era uma igreja que não estava apenas limitada no espaço do templo. A Bíblia diz que eles saíam para as casas também para anunciar, para falar desse Deus. Tudo isso por causa do temor. Temor a Deus, respeito, reverência ao Senhor. E o temor era tão grande, a presença de Deus era tão grande naquele lugar, era tão grande naquela igreja, que um dia chega um casal, em meio a toda essa comunhão, em meio a toda essa perseverança em oração, em meio a esse temor, a Bíblia diz que chega um casal naquela igreja, no momento ali de estar ofertando. A Bíblia diz então que este casal faz um propósito: vamos ofertar na casa do Senhor. A Bíblia diz então que
O homem chamado Ananias, mais sua esposa Safira, a Bíblia diz que Ananias chega diante de um homem cheio do Espírito Santo. E Pedro pergunta: foi portanto que vendeste a propriedade? Ele diz sim. A Bíblia diz que o temor era tanto naquela igreja que a Bíblia diz que a presença de Deus era tremenda naquele lugar, que Pedro olha para ele: por que você deixou Satanás vencer o seu coração? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Ou seja, quando a presença de Deus é real, a mentira cai por terra. A Bíblia diz que naquela hora, pelo temor da igreja primitiva, a Bíblia diz que a mentira não tinha lugar. E hoje, por falta do Espírito Santo, por falta dessa presença, quanta mentira tem entrado nas igrejas. Quantas pessoas têm desviado por causa da mentira que tem sido pregada por aí. Quantas pessoas têm sido enganadas por causa de um falso evangelho que tem sido pregado por aí. Mas a Bíblia diz que o temor era tão grande que nada podia parar aquele mover de Deus, nem a mentira. A Bíblia diz que quando aquele homem fala: foi portanto, Pedro, olha, porque você mentiu ao Espírito Santo. A Bíblia diz que na mesma hora ele cai morto diante do altar. A Bíblia diz que passa um tempo, 3 horas depois, vem a sua mulher. E o apóstolo Pedro pergunta para ela: porventura, foi portanto que vocês venderam a propriedade? Ela, junto com a mentira do seu esposo. Esse casal, eles tinham um exemplo para todo casal. Os dois estavam juntos, como a igreja, estavam unidos, só que o propósito dos dois era errado. Então o casal tem que andar junto, unido, mas que o propósito não seja um propósito errado. A Bíblia diz que ela compactuou com eles, não foi portanto. A Bíblia diz que o Pedro olha para ele: olha, está vendo os pés daqueles moços que estão ali na porta? Foram aqueles pés que carregaram o seu esposo até o sepulcro. E são aqueles mesmos jovens que também vão te carregar. Diz que na mesma hora ela caiu morta. Ela caiu morta. E houve um grande temor sobre a igreja. A Bíblia diz que Pedro diz para ela: olha, pois assentaste desígnio no teu coração e mentiste, e não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela nos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços e acharam-na morta, e levaram-a e a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então o temor de Deus se instalou naquele lugar.
A Bíblia diz que no meio daquele temor, a mentira não prevalecia diante do Senhor. A Bíblia diz que eles caíram e expiraram, morreram por causa de uma mentira. Então havia temor na igreja, havia temor no coração do povo. A Bíblia diz então que no meio daquele povo havia prodígios, sinais e maravilhas. Tudo isso por causa do temor ao Senhor. Salomão escreve no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, ele diz: olha, este é o dever de todo homem, guardar os mandamentos e temer ao Senhor. Então, o temor da humanidade, o dever da humanidade é temer ao Senhor. Então, se a igreja ela quer ver os sinais, ver os prodígios, ver as maravilhas, é necessário perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e caminhar sempre com temor no coração, temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.